Aê, gravando. Vamos nessa. Geopolítica da Europa. Vendo aí o Rick, ou Henrique, vocês podem me falar aí, vocês estão vendo aí o que eu estou compartilhando, bonitinho? Geopolítica da Europa. Sim, sim. Estou Tá, vendo sim. É Brasil. a península do continente asiático. Tô vendo. Brincadeira. Não, geograficamente, né, a definição de península errado não tá, né, cara? Definição de península, né, velho? Bom, até né, que a gente entrou nesse assunto, é importante falar. A definição de Europa, tal como a definição de, por exemplo, Américas, é muito fácil a gente saber o que é, porque é uma grande ilha, separada de tudo. Agora, a Europa é uma questão um pouco diferente, por causa que a Europa está colada na África e na Ásia. Tanto que falam, o continente euro-afro-asiático, certo? Então, a definição onde começa a Europa e onde acaba tem discussões. Por exemplo, nesse mapa que eu estou compartilhando, visto meu mouse aqui rodando, esse aqui, ó, tô rodando aqui na Rússia. Vejam, nem a Geórgia nem a Armênia estão sendo colocadas nesse mapa como Europa. Há mapas que vão colocar. Por quê? Questão cultural. Aqui, o Chipre, essa pequena ilha aqui. Não, porra, beleza, o Chipre tem uma influência tanto turca quanto grega. Aqui nesse mapa eles colocaram como parte da Europa. Tem mapas que não vão colocar. A Geórgia e a Armênia, esses dois paizinhos aqui no sul da Rússia, eles têm uma cultura muito mais europeia do que asiática. Mas vai ter mapa que vai colocar, vai ter mapa que não colocar. Tem questões geográficas que vão delimitar a Europa. Por exemplo, aqui, os montes rurais na Rússia. São uma divisão, né, são montanhas, certo? Também será lá onde que os russos vão extrair muitos dos seus minerais, né? Os montes rurais também são uma área de indústria pesada, muito importante para a Rússia, também na União É Soviética, lá onde certo? está uma das maiores reservas de urânio do mundo, pô. Exatamente. E é vista como uma divisão natural entre a Europa e a Ásia. Outros lugares, É a por exemplo, fronteira aqui, natural entre a Europa e a Ásia. exato, aqui no sul da Espanha, pô, beleza, não tem uma ligação física entre a África e a Espanha, tem um Estreito de Gibraltar. Show. Aqui na Turquia, vejam, essa partezinha aqui, o mapa coloca como Ásia, mas está claramente no continente europeu. Por quê? É dominada por um país majoritariamente asiático, que é a Turquia. Então vejam, há discussões, principalmente do ponto de vista religioso e cultural, e às vezes político. Tem mapa que vai colocar a Turquia toda como Europa, por exemplo. Outro só essa parte da Trácia, que é essa partezinha aqui. Tá, show. A gente vai começar a estudar a geopolítica da Europa falando principalmente a partir, óbvio, né, das grandes unificações da Alemanha e da Itália, mas principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, ponto Guerra Fria. Porque é quando começa a sair um pouco mais de história e entrar um pouco mais na geopolítica, que os acontecimentos que aconteceram ali vão influenciar o mundo atual. Correto? Como qualquer coisa na história, né? Show. Primeiro, quando a gente estuda sempre, né, nós como brasileiros, a gente vai estudar o período colonial. A Europa foi justamente quem colonizou boa parte do mundo. A gente vai falar aqui no próximo mapa da Conferência de Berlim, da divisão da África, divisão da América entre as colônias, tipo, é um assunto lá, Idade Moderna, não vi sentido colocar aqui, mas a América foi toda colonizada por europeus e grande parte da Ásia também foi. A Índia, né, todo o subcontinente indiano foi colonizado, a China também teve questões, o Japão, enfim, grande parte do continente. Essa colonização causou benefícios, malefícios, óbvio. Para o colonizado, geralmente apenas malefícios. Tanto que a gente vai falar Ó, o do. malefício. Exato. Malefícios esses que têm reflexões até hoje. Exatamente. A gente vai falar até, né, um termo que eu inventei. Todo mundo aqui conhece o neocolonialismo, ou seja, o colonialismo que os europeus, após perderem a América para as independências, colonizaram a Europa e a Ásia. O neocolonialismo. Eu inventei, né, já vi outras pessoas comentando,
o termo neocolonialismo, que seria o colonialismo dos dias atuais, que não Esse é o é, atual. exato, que não seria sei lá, a França indo lá numa região da África, colocando uma bandeirinha e falando isso é meu. Não. Seria mais uma estratégia de influência econômica, influência na É uma minoria das dominação e vezes. submissão econômica e política de um país a outro. Exatamente, uma dominação política e econômica do território. Grande parte da África, se não toda ela, ainda vive uma grande influência do continente europeu do ponto de vista econômico, óbvio. Principalmente a partir de 2010, a gente Empresas vai falar. multinacionais. Exato, a gente vai falar de um crescimento da influência chinesa na África. E bem recentemente até um pouquinho de influência russa, principalmente também depois do golpe do Níger lá, que teve influência russa, etc. Muito bom. É inegável, a Europa é uma potência industrial, tecnológica e financeira. A gente brinca, né? Ah, mais um político brasileiro com conta na Suíça, né? Graças à colonização. Exato, não, sem dúvida. E a Europa é um dos maiores criadores de patentes. Ou patentes, para quem não sabe, é descobertas científicas ou projetos industriais, enfim. E sem dúvida, né, aqui no Brasil a gente ainda é muito dependente de tecnologia tanto americana, tanto europeia e mais recentemente até asiática, certo? Hoje a Europa, de forma bonitinha, prega essa ecoeconomia, principalmente países como Alemanha e França, principalmente. Mas a Alemanha que mais pratica isso, a França só para fuder com o Brasil mesmo. Por que eu falo isso? O continente europeu ele é ocupado há muito tempo, certo? Tal como o continente asiático e africano são continentes muito velhos, por isso chamam a América de New World, né? Novo Mundo. Por causa dessa ocupação, e pô, na Inglaterra, né, a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial em todo o continente europeu também em partes da Ásia, Japão principalmente, os recursos, a natureza foi muito extraída lá. Tanto que os primeiros problemas ambientais sérios começaram a acontecer na Europa. Justamente falta de água. A Europa, no geral, é um continente que tem muito problema com isso. Hoje, eu acho que é na França, você limpar a tua garagem com uma mangueirinha, tu é preso, tá ligado? Porque você está gastando muita água para algo supérfluo, algo que não tem uma grande importância, limpar a tua garagem, né? A Alemanha, hoje ela investe muito em setores energéticos limpos, principalmente o setor. Rick, me ajuda, o hélio. Me fugiu a palavra. Das hélices lá do ar, energia vinda do ar. Hélio. Porra. Eólico. Eólico, cara, desculpa, muito obrigado. Eólico. Investe muito em energia eólica. A França na energia nuclear, tanto que ela era dependente da importação de urânio, principalmente vinda do Níger, né? A gente já falou na aula de geopolítica da África sobre a questão do Ainda é, Níger. ainda é, Ainda ainda é, é. né? Agora Ainda é. eles se colocaram numa situação difícil. Exatamente. Curiosidade, em relação à energia atômica, gente, o continente europeu ele vive em dois polos, um liderado pela França, outro pela Alemanha. O da França é o pró-atômica, vamos dizer assim. Eles realmente gostam da energia atômica, é uma energia muito produtiva, não polui. A merda é, se dá problema, fudeu. Sabe, se dá ruim, dá muito errado, né? Japão aí tá aí para nos lembrar do que desastres nucleares fazem, né? Enquanto a Alemanha, justamente por medo de situações como aconteceram no Japão, promove projetos de destruição de O problema suas da Europa é usinas que todos os nucleares. países são próximos um do outro, né? Então, qualquer Exato. acidente nuclear. Vale lembrar, por exemplo, o acidente nuclear de Chernobyl, aqui na Ucrânia. Foi um acidente que, assim, impactou principalmente a Ambiental, Ucrânia. poeira radioativo. Exato, principalmente a região da Ucrânia, obviamente. Mas, Ucrânia, sim, Bielorrússia, Polônia e Alemanha Oriental. exato, todo mundo aí da região meio que teve aumentos na sua radioatividade média, o que é Leste europeu. problemático. Leste europeu inteiro sentiu. Exato, todo o leste europeu. Bom, do ponto de vista econômico, uma situação extremamente atual é o protecionismo econômico da Europa. A França, vamos lá, há pouco tempo atrás ficou polêmica a questão do acordo Mercosul-União Europeia, onde basicamente
seria a diminuição da alfândega de importação e exportação do agro da América do Sul e a indústria da Europa. Basicamente, nós vamos vender soja e a gente compra produto industrializado mais barato. Basicamente isso. Esse acordo não foi para frente, principalmente por bloqueio da França, usando desculpa Europeus. usando a Chilique. desculpa Chilique europeu. de que o agro, principalmente brasileiro, é oriundo da destruição de aldeias indígenas, da perseguição de povos originários, etc., que não chega a ser uma Ah, grande pelo amor de mentira. Deus, logo eles falam isso, eles são os maiores Porém, hipócritas em falar isso, né? exato, porém todos nós sabemos que a Hipocrisia. França é a principal produtora agrária da Europa ocidental, tá? Rússia e Ucrânia também têm grande importância na produção de grãos, mas na Europa ocidental, a França e também dentro da União Europeia, né, é o principal produtor de grãos. Ou seja, quem ia perder com esse acordo seriam os produtores franceses. Então entendam, é um jogo de interesse, naturalmente. Os Estados O mais Unidos, interessante é porque eles reclamam que muitas vezes os países da América se entregam para fazer acordos com os russos ou com os chineses, mas eles não colaboram, pô, então não tem o que exato. fazer. Tanto Isso que, é efeito colateral. se eu não me engano, o Mercosul, ele deu até 2023 para fechar o acordo. Já estamos em 2024. Se eu não me engano, alguns países asiáticos já deram um Já oizinho era. por Mercosul se interessado em trocar, né? Tira a Não, Europa e entra, sei lá, uma China, uma Índia da vida, por aí. É inegável. O continente europeu, até hoje, ele tem uma influência cultural, militar e econômica mundial. Óbvio, hoje os Estados Unidos sendo muito mais influente, mas como herdeiro, né, da chamada civilização ocidental. A América toda é inegável. A gente vai falar das invasões, e são invasões, né, nos Estados Unidos, no Oriente Médio no geral. E influência econômica, né, gente? Até hoje. intervenções militares, imperialismo. Exato, exato. E essa influência eu coloco como database dois momentos, né? O descobrimento da América e a Conferência de Berlim. Óbvio, a gente vai falar, sei lá, do Vasco da Gama chegando na Índia, o que seria a abertura do mundo oriental para o mundo ocidental. Mas a Conferência de Berlim, em 1885, foi basicamente a divisão da África pelos europeus. Óbvio, os europeus já exploravam a África antes dessa data. Mas para não dar bagunça entre eles, tipo, ó, você fica aqui, eu fico aqui, tu fica lá, eu Vamos dizer aqui, assim que show. Exato, a exploração, vamos exatamente. dizer assim, total e mais intensiva aconteceu no século XIX. Uhum. Já havia antes, desde o século XVI já havia, mas total assim de forma aprofundada foi a partir do século XIX. Exato, inegavelmente. Aqui, esse mapa é muito bisurado. Tipo, o Indo ideal. pro interior, vamos dizer assim, né? Porque antes era mais o foco era mais litoral, antes do foco. Exato, Aí no século XIX eles tipo, colonizaram de forma total, vamos dizer assim, até o interior. exatamente. Tanto que houve dois países na África que não foram colonizados, mais ou menos, né? A Libéria, que era quase como se fosse uma colônia dos Estados Unidos, mas digamos que A não, Libéria era um não protetorado. um Foi e não protetorado. foi colonizada. Eu diria que só a Etiópia não foi colonizada. Exato. Óbvio, depois, na Segunda Guerra Mundial, né, um pouquinho antes, a Etiópia foi invadida pela Itália, tudo bem, mas A via de Mussolini regra, invade, né? exato, via de regra, a gente vai falar que Libéria e Etiópia não foram colonizados. As principais colônias europeias no continente africano, assim, de canto de olho, essa aqui é antes da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, aqui, esse verdinho, um pouquinho mais escurinho aqui, clarinho, perdão, ela tinha poucas colônias em relação ao seu tamanho, porque se formou muito tarde, né? A Alemanha foi se formar na segunda metade do século XIX, né? A gente vai falar principalmente nas colônias da Nigéria. Como Estado-nação moderno, assim, só no século XIX. Exato. A gente vai falar principalmente nas colônias da Nigéria, do Egito e da África do Sul, e também a região do Maghreb, né? Bom, principalmente, né, Inglaterra e França ali, como a gente pode ver pelas cores. Foram colônias muito exploradas. Em relação aos Inglaterra outros. e França, eles tomam quase, acho que um terço aí no mínimo do continente africano. Sem dúvida. A gente vai falar, né, como eu já comentei na aula de geopolítica da África, da questão do rei Leopoldo II da Bélgica, que promoveu assim, um genocídio no Congo.
Nossa, E também é um a genocídio situação de... total, cara. Exato, Hitler perto do Leopoldo II é criança. exato. E também a situação de Portugal, que foi o país que mais demorou a entregar suas colônias, tanto que houve O várias mais guerras de resistente. independência Mais na resistente região de da todos. Angola e Moçambique. As Curiosidade, guerras coloniais. exato, na Guerra Fria, os Estados Angola, Unidos... Moçambique e Guiné-Bissau. Uhum, exatamente. Foi mal, esqueci da Guiné-Bissau. Na Guerra Fria, a gente vai falar principalmente na disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Nas situações aqui em Portugal, na África, algo muito engraçado. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética ajudavam grupos de independência. Ninguém defendia Portugal, porque era muito mais interessante, porque Portugal já estava na esfera americana. E defender as independências da África, lucrativamente, era muito mais interessante. Então, óbvio, os Estados Unidos apoiaram o movimento A, a União Soviética o movimento B, mas ambos apoiaram o movimento de independência na África. Bem interessante. Bom, relevo. Não tem como estudar geopolítica, na minha opinião, sem entender um pouquinho de relevo e clima. Esse aqui é um mapa de climas da Europa. Basicamente, a Europa vive em clima temperado, basicamente, correto? O extremo norte a gente vai falar do clima polar. Nas regiões mais altas, do alta montanha, naturalmente. Aqui, né, na Espanha, os Montes Pirineus. Aqui na Itália, os Montes Suíços, os Alpes Suíços, perdão. Aqui, nessa região da Hungria, da Romênia, a gente vai falar dos Montes Cárpatos. A região norte, aqui, a Península Escandinava, os Montes Escandinavos. E aqui no Cáucaso, né, comentei também que é uma região montanhosa. Predominantemente três climas. O clima temperado oceânico, mais ligado à proximidade ao Mar Atlântico. O clima temperado continental, que é para mais dentro do continente, né? O nome é bem claro. E no sul, o Mediterrâneo. A gente já comentou, né, nas aulas de clima a respeito das características. Mas, gente, basicamente, o oceânico vai ser mais úmido porque tem mais influência do mar. O continental, mais seco porque tem influência mais do continente, naturalmente. E o Mediterrâneo é o contrário do tropical. Mediterrâneo, inverno chuvoso, verão seco. É o contrário do tropical aqui no Brasil. Certo? E o clima temperado, né? Uh, mais frio que o clima tropical, naturalmente. A gente vai falar. Ué, gente, todo mundo aqui tem uma imagem quando a gente pensa numa floresta temperada, sei lá, da Alemanha. Todo mundo consegue imaginar como é. Relevo. Comentei aqui dos montes escandinavos, Pirineus, Alpes, a região dos Balcãs, que é essa região sul aqui da Europa também, sendo bastante montanhosa. Porém, em geral, Os Balcãs, os gloriosos Balcãs. grandes Balcãs, conflituosos Balcãs. Em geral, gente, a gente vai Um falar. retalho de etnia e religião. Sim, depois a gente vai falar da Iugoslávia. Eu tenho um mapa étnico de lá, viado. É uma loucura aquela porra aí, velho. Meu Deus do céu. Bom, 6 repúblicas. exato. Bom, Eram 6 repúblicas. em geral, nós vamos falar em toda a Europa como uma grande planície. A planície da Europa. Vai ter subdivisões, né? A planície do leste europeu, a planície aqui do centro da Europa, mas via de regra a Europa é um continente plano. Também é um continente pequeno e vejam, lembrem das suas aulas de tectonismo, etc. O continente europeu, no total, é uma placa tectônica. Tanto que vai ser na divisa delas, como montes rurais, região aqui do Cáucaso, Oriente Médio, aqui é uma região muito mais montanhosa, justamente por ser essa divisão tectônica, certo? Aqui na África, a gente vai ter os montes dos Atlas, mostrando como é uma região de conflito tectônico. Vamos lá, né? Não tem como falar de Europa, geopolítica da Europa, sem falar da União Europeia. Esse mapinha aqui, esse slide, aliás, eu ia colocar mais um mapinha aqui em cima desse aqui. Eu optei por colocar mais um slide, acharia mais prático de mostrar e muito melhor para decorar depois. Então vamos lá. A seca. Vamos lá. Acabou a Segunda Guerra Mundial, todo mundo destruído, acabado, ferrado. A gente vai ter o Plano Marshall, que foi uma ajuda dos Estados Unidos aos países que eram alinhados a ele, né?
E também vai ter o Comecon, que foi a ajuda da União Soviética aos países alinhados a ela para erguer a Europa de novo. A SECA, a gente vai falar que foi tipo o protozoário, né, o embrião da União Europeia. A SECA é Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Lembrem, carvão e aço tipo, é o básico da indústria. Você não consegue industrializar um país sem carvão e sem aço, principalmente, né, falando até mesmo hoje, mas principalmente no século anterior. Basicamente, né, essa comunidade nasceu sendo uma pequeníssima comunidade entre os países Holanda, Bélgica, Luxemburgo, daí foi expandindo, né? Colocaram a Alemanha Ocidental, colocaram a França e foi expandindo, né? Porém, quando a gente vai falar de União Europeia, a gente vai falar, por exemplo, o Tratado de Roma, que instituiu a Comunidade Econômica Europeia e o tratado que instituiu tanto a Comunidade Europeia da Energia Atômica, né, a Eurotron, muito famosa. O Tratado de Roma é visto como, o primeiro a gente vai falar da SECA. O segundo, Tratado de Roma, que, como o mapa aqui vai mostrar, começou a expandir a União Europeia e formar uma ideia de comunidade europeia. Hoje, gente, a União Europeia é quase um país, por causa que vai ter poder legislativo, vai ter poder judiciário, só não tem o executivo ainda, porque é muito polêmico. Mas a União Europeia tem própria Constituição, tem próprio parlamento, é quase um país, cara. Tem leis que valem para todos os países membros. Então, cara, é uma parada muito única no mundo. É Então, singular. eles estão muito unidos, cara. É impressionante, cara. Tipo assim, opinião minha, mas acredito que a União Europeia seja o bloco que mais se interlaçou, mais criou dependência entre os membros de todo mundo. Tanto que é o bloco econômico mais famoso do mundo, assim. Porra, bloco econômico. Eu acredito que todo mundo vai lembrar da União Econômico Europeia. e político, pô. Exato, econômico e político, isso é um fato. A gente vai falar na aula de geopolítica americana da É PEC. uma união de povos e países total, cara. União de Exatamente. povos e países da Europa. Uhum. Por exemplo, a APEC, que é uma espécie de grupinho para facilitar o comércio entre os países do Pacífico, isso é só um bloco econômico, e olha lá, bem fraquinho ainda. Tipo, facilita comércio. A União Europeia não só facilita o comércio, mas unifica quase os países, né? Show. O Ato Único Europeu, isso eu dei um print, depois eu vou enviar para vocês. O Ato Único Europeu garantiu a livre circulação de pessoas entre o território. Depois, lá no meu material, eu escrevi a respeito do espaço de Schengen, que é um espaço que basicamente todo mundo que está dentro dele tem livre circulação de pessoas. Tanto que é uma dos porquês o Reino Unido saiu da União Europeia. O Tratado de Manchester, essa coisa aí, que foi de fato. Não, beleza. Agora esse bloco se chama União Europeia. E a formação e cada vez mais expansão. Lembrem-se, esse mapinha que eu estou mostrando aqui é da SECA no seu período de maior expansão. Depois já a Comunidade Econômica Europeia. Isso se expandiu hoje a um ponto de grande parte da Europa está dentro da União Europeia, certo? Aqui no próximo mapa dá para ver claramente até né, os laranjinhas, né, membros desde 2013. Não achei nenhum mapa mais atual. Cara, olha o tamanho da União Europeia. Sabe, uma parada gigantesca. Óbvio, né? O Reino Unido saiu, né? Só constando, o Reino Unido saiu. O Brexit. Ok. Tratado de Amsterdã, que foi a ampliação da cooperatividade, junto com o Tratado de Nice, a criação de ampliação de poderes, ampliação de capacidades da União Europeia. Cara, o bloco foi cada vez mais tornando complexo, certo? Em 2003, a criação da Constituição Europeia, garantindo direitos fundamentais, garantindo criando né, a base do sistema judiciário e legislativo europeu, não só da França, Alemanha, Itália, mas europeu. Em 92, a criação da zona do euro, né? Lembrando, nem todos os países da União Europeia adotaram o euro. Na época, o mais famoso era o Reino Unido, né?
por causa que a libra esterlina valia mais que o euro. Óbvio, euro também é uma moeda O muito leste cara. europeu também, como um todo, nem todos os países adotaram, hein? Tô Exatamente. falando aí do leste europeu. Então, assim, óbvio, Teve as geralmente, próprias características e as ligações com a Rússia ainda, exato, União Soviética. exatamente. Mas, ó, por exemplo, países com economias mais fracas, a gente vai sempre falar, né, dos PIGs, que são os países meio fraquinho, que mais casam dívida do que lucro para a União Europeia. França não, perdão. Portugal, Espanha, Grécia, adotaram de cara o euro. Por causa que era uma chance de você pegar uma moeda que não valia nada e transformar numa moeda que realmente tinha um valor maior no mercado. Certo? Aqui, né? Tirem um print. Cara, salvem isso aqui, que é muito legal para você entender os limites da União Europeia. E esses países em vermelho são os países que são candidatos a entrar. Qual é. Óbvio, aqui já não temos. É um mapa um pouco mais antigo, não temos a Ucrânia. Mas hoje é óbvio que a Ucrânia foi um dos motivos, né, da invasão russa à Ucrânia. É um país que apresenta vontade de entrar no bloco para crescimento econômico, para proteção, porque isso não é fato, tá? Mas via de regra entrou na União Europeia, entrou na OTAN. Isso aconteceu depois de 2014, depois do golpe de Exato, Estado e a Revolução Euromaidan, exato. Depois da 14. Euromaidan, que a Euromaidan, aproveitando que o Riquelme nos lembrou, a Euromaidan foi basicamente a troca de pensamento do governo ucraniano. Antes da Euromaidan, Influência. a Ucrânia era Numa tacada só, vamos dizer assim. é, Foi financiada, foi uma revolução colorida, antes financiada da pelo Ocidente. antes da Euromaidan, a Ucrânia era um governo muito mais apoiado na Rússia do que no Ocidente, Mantinha as né? ligações históricas com a Rússia. Exato. Depois da Euromaidan, a Ucrânia se tornou um país muito mais pró-Ocidente do que pró-Rússia, coisa que foi se desenvolver Ali tanto na é questão da isso. Crimeia, tanto atualmente a questão da guerra da Ucrânia. Pontos E isso resultou na interessantes. invasão russa em 2022. A tensão foi se acumulando a partir de 2014 e resultou na invasão russa. Exato. Efeito Até já vai colateral. fazer 2 anos de guerra. Explodiu na invasão Puta da que Rússia. pariu. Meu Deus. Bom, Yeah. pontos interessantes nesse mapa é a Albânia e a Turquia. São países de maioria muçulmana. Então, caso esses países entrem, o que tem muita resistência, por causa que entrou na União Europeia, você vai ter livre circulação. O turco vai poder ir lá na Alemanha numa boa, certo? E tem muita polêmica, que são países Uma mais integração pobres. cultural, né? Exato. E são E países. uma cultura pode influenciar a outra, né? Exatamente. Tanto que as questões da demografia europeia, a população está muito velha, esse é o medo. A troca populacional, né? Tanto que hoje países como França já apresentam, tipo, se eu não me engano, 10 ou 12% da população sendo muçulmana, árabe muçulmana, né? Então é um número muito expressivo da população. Vamos lá, vamos começar a falar dos big boys da Europa. Primeiramente, o Reino Unido. Meu Deus do céu. Ah, Os mais colonizadores de todos. o Reino Unido é o cara que colonizou boa parte do mundo, né? Isso é um Império fato. Britânico. Só Vamos lembro de lá. vários genocídios na África. Também. Genocídio na Tanzânia, genocídio. Nossa Mas senhora. mataram uma galera. Vamos lá. Primeiro, característica mais padrão do Reino Unido. São uma monarquia parlamentarista. Ou seja, o chefe do Estado é o monarca, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Bom, é a união de coroas. Esse tema já caiu num texto, não sei se era da PrEP ou num simulado da PrEP, achei interessante a gente falar a respeito disso. O Reino Unido é um reino unido, né, naturalmente. Esse Reino Unido é basicamente a união do país de Gales, esse verdinho, da Inglaterra, o rosinha, da Escócia, esse azul, e da Irlanda do Norte, esse laranjinha. Cada região tem uma autonomia bem considerável. Os escoceses têm próprio parlamento, a Irlanda do Norte tem próprio parlamento, a Inglaterra tem próprio parlamento. E qual o problema? Eles querem independência, principalmente a Escócia. Por quê? O Brexit foi o Reino Unido saindo da União Europeia. Por quê?
Nas palavras do Reino Unido, eles estavam gastando muito mais com a União do que ganhando com ela. E também medo da imigração, né? Medo da imigração em massa principalmente, né, sírios, descendentes de africanos e, bem, qualquer um que não seja europeu, sendo sincero. Então, acabaram saindo, certo? A Escócia é uma das regiões que mais foi contra essa saída. Foi um plebiscito nacional, mas percentualmente a Escócia votou muito mais a favor de ficar na União Europeia. E hoje há vários protestos, vira e mexe aparece no noticiário da Escócia querendo independência e voltar à União Europeia. O Reino Unido, no geral, né, apresenta vontade de voltar na União Europeia, por causa que eles não ganharam nada saindo da União Europeia e dificultou muito o comércio. Vamos lembrar, a União Europeia é uma área de livre circulação. Então agora, para eu, Reino Unido, comprar um produto da França, é muito mais burocrático, muito mais caro e muito mais demorado. Então, tanto que após o Brexit, foi assim, alguns meses de crise no Reino Unido, que começou a faltar comida, sabe? Porque tudo era mais demorado. Questão migratória, cara, sem dúvida. Países como o Reino Unido, França e Alemanha têm IDHs muito altos. A gente vai falar do welfare state, né, do estado de bem-estar social. É muito atrativo morar nesses países. A garantia de uma vida melhor, a gente como brasileiro ouve isso direto, né? Tá lá. E atraiu pessoas de todo mundo. Hoje O velho Londres, estigma na mente dos brasileiros. É o velho estigma. é, hoje a Londres, isso já caiu na PrEP, num texto de inglês. Cara, fala mais de 10 idiomas em Londres. Imagina a bagunça, não é? Tanto que Aí é interessante tu ver assim a imagem que esses países têm. Tu chega lá em Paris, tu vê um monte de mendigo na rua. exato, França, Paris é um lugarzinho complicado. Gente debaixo de ponte, morando na rua. Agora, em relação à imigração, temos uma questão muito atual, que é o ministro, o primeiro-ministro inglês, aliás, do Reino Unido, ele é descendente de indianos. Dá pra ver, né, claramente, pelas feições do cara, a pele mais morena, o cabelo mais escuro. Uma questão muito interessante, né, que não tenho esse dado, mas diria, sei lá, um dos primeiros descendentes de imigrantes atingindo um cargo realmente alto na política do Reino Unido. Bem interessante. Vamos lá, a Alemanha, o welfare state que eu comentei, né, do estado de bem-estar social, ok? Tipo, é inegável, a Alemanha atrai muito imigrante por causa disso. Óbvio, vai apresentar problemas, sem dúvida, mas a Alemanha, até hoje, é um país com IDHs Problemas altíssimos. típicos da sociedade capitalista, né? A concentração de renda, a desigualdade social. Sim, sem dúvida. Vamos lá. A Alemanha, junto com a França, são os últimos dois grandes países da União Europeia. Antes tinha o Reino Unido, então eram esses três grandões. Hoje é a Alemanha e França. Tanto que, se a Alemanha sair ou a França sair, a União Europeia morre na hora, porque daí não tem uma condição, né? É um big boy europeu, né? Isso que eu quero dizer. É uma potência enorme. Cara, eu não sei se é a quarta ou quinta economia do mundo. Tipo, cara, é bizarro. Tipo, aqui, ó, esse mapinha aqui da estrutura do PIB mundial, eu acho que é de 2015 ou 2018. É um pouquinho mais atrasado, né? Hoje esses números são levemente diferentes. Mas, tipo assim, a Alemanha, gente, é 5% do PIB do mundo. Sabe? É uma parte muito importante. O Brasil sendo dois pouquinho. Vai, a Alemanha, sendo um pouquinho maior que o estado de Minas Gerais, tem, se eu não me engano, mais ou menos 2 vezes o PIB do Brasil. É bizarro, sabe? Os setores que mais influenciam na economia alemã é o setor industrial, principalmente o químico. Óbvio, também, né? A gente vai lembrar dos carros importados alemães e outras coisas, mas via de regra, também o setor financeiro, né, em Frankfurt, é muito importante para a Alemanha. E a questão energética que eu já comentei, né? Esse mapinha aqui embaixo, 2016, mostra muito bem isso. 51% da energia alemã ainda é de origem fóssil. Isso é muito problemático. Tanto que eu aposto que se pegar o dado de hoje, esse número é maior. Justamente por causa do conflito Rússia e Ucrânia, que fez a Alemanha aumentar em muito
a sua É produção. interessante. Eles falaram tanto de energia limpa, eles falavam tanto de energia limpa, mas a primeira medida que eles tomaram quando entraram em crise foi adotar os combustíveis fósseis, né? É a hipocrisia Exatamente. europeia típica. Então é bem problemático isso. É bem legal, é bem problemático. Vamos lá. E a França? Gente, Aí esse depois quer ficar colocando barreiras em acordos econômicos, cara. Tipo, usando como justificativa a questão ambiental. É interessante a Europa, sempre usa esse tipo de justificativa. Exato. A França, gente, isso aqui é só um mapa. Infelizmente eu não achei nada. Mapa não, né? Só um gráfico. Infelizmente eu não achei nada em português. Mas, porra, tu estuda pra prep, tu vai saber a maioria das palavras aqui, senão, porra, vai aprender. Ok. A França, igualmente como a Alemanha, é um big E boy. não tá errado, não vai passar na prova, se tu não saber. Não, porra. Mas ajuda, né? Ajuda você saber que cars é carros, né, cara? E aircraft e spacecraft é produto aéreo e espacial. Bom, ajuda. Petróleo sendo petróleo, né? Wine sendo vinho, beleza. Mas pro Brasil, não vai te reprovar, mas é interessante, é bom, ajuda. Tá. A França é uma grande economia europeia também. Ela é muito polêmica, pois é inegável que dos países europeus, a França até tem a Legião Estrangeira Francesa, que atua em muitos países da África. A França ainda tem um pé muito grande no continente africano, certo? É o colonialismo muito grande ainda. É o Exato, neocolonialismo. exatamente. E outra coisa interessante de falar da França são as revoltas populares. A França, desde a Revolução Francesa, é um povo que gosta de se rebelar. O povo rebelde que é o povo francês. Hoje, a França passa Cara, é só abrir o noticiário, pelo menos umas 3 vezes por ano a gente vê protestos na França, alguma coisa acontecendo na França. Por causa que é um país que vive em uma situação de E é crise. interessante que quando o governo francês usa medidas autoritárias, por exemplo, o governo francês, esses tempos agora, ele proibiu o uso de WhatsApp e Telegram em ambientes de trabalho, se eu não me engano. Ninguém fala nada. É foda, exato. A França é um país que enfrenta problemas principalmente migratórios, desemprego, principalmente, né, gente, imigrantes jovens. E jovem já é revoltado o jovem. Agora o jovem desempregado, pô, fudeu. Tanto que a França é o país que mais apresenta tentativas de terrorismo, certo? País da França. Assim, no continente europeu, é claro. O que mais? Bom, a indústria, né? Aqui a gente vai falar, cara, grande parte da economia dos caras é industrial. Dá para ver aqui pelo que a gente pode estudar pelo gráfico. Porém, como comentei mais cedo, a indústria agropecuária da França ainda é muito importante. Tem, eh, vamos lá, a França é a principal economia agrária da Europa Ocidental. Tanto que as disputas entre Brasil e França em relação à livre circulação de bens, principalmente exportação de grãos brasileiros à Europa, é isso. A França seria o maior prejudicado. E a França, já estando em crise, não quer foder mais com a sua economia. Certo? Vamos lá. A Rússia, a mãe Rússia, nossa querida Rússia. Muito querida ou odiada por muitos, amada por vários. É isso aí. Ah, minha querida Rússia. É. Minha querida Rússia, amada por mim imensamente. Vamos lá, gente. Até basicamente a Revolução Russa, ou seja, toda a história da Rússia, até também a Primeira Guerra Mundial, a Rússia era um país pobre, era um país agrário, era um país autoritário, Feudalismo. Foi feudal, um dos últimos exato. países a abolir o regime de servidão, tá? Foi no século Foi, XIX que eles aboliram. exato. Gente, servidão, aquela parada da Idade Regime de Média, servidão, cara. sabe? O último país que aboliu essa merda na Europa foi a No Rússia. século XIX existia na Rússia. Exato. Então, assim, vai tomar no cu, né, mano? Basicamente, gente, imaginem, sabe, feudalismo? Era essa situação da Rússia. O monarca, o czar, ou czar, né, vai ter traduções, mandava em tudo de forma Nicolau absoluta, II. é, e os nobres também tinham enorme poder. Ou Ele tinha a seja, Ucrânia, que era a polícia secreta também. exatamente. Ucrânia. A Rússia participou da Primeira Guerra Mundial, foi ali, né, que ela se ferrou muito. Assim, lutaram e como qualquer guerra acaba com a tua economia.
Isso só alavancou os movimentos sociais que ocorriam. A Rússia tentava se industrializar nesse período. Nessas tentativas de industrialização, o povo ele era concentrado nas cidades. Ou seja, para rolar uma revolução, facilitava que o povo, antes disperso, começava a se É o unir proletário, né, pô? demograficamente. Urbano. Ok, aconteceu a Revolução Russa, a monarquia foi derrubada e instalaram a União Soviética. A principal figura da União Soviética é inegável que foi o Stalin. Ficou, né, Rick? Foi o cara que mais ficou no poder na Rússia até 30 então. anos. O Ele ficou Putin, de 1923 até 1953. exato. 30 anos, 3 décadas. O Putin tá louco pra bater essa data, né? Já O fica Putin, se mais ele um. vencer a eleição desse ano, ele vai ficar 30 anos. Puta que pariu. A Rússia, ela participou da Segunda Guerra Mundial. É inegável, né? Que quando a gente olha. Deixa eu até ver. Pô, Participou não, ela venceu a guerra, né, pô? Ela lutou 3 anos da guerra sozinha e foi responsável por derrotar cerca de 75% de toda a força da Alemanha nazista. Exatamente. Eles que Esse derrotaram os mapa, nazistas, esse União mapa aqui Soviética. só tá errado em Foi o país relação. que mais sofreu, mais de 20 milhões de Oi? Mais de 20 milhões de soviéticos morreram na guerra, enquanto nos Estados Unidos nem meio milhão de soldados morreram. Não, assim, a Rússia, ela perdeu. Tanto que se você olhar a pirâmide demográfica russa, cara, a maioria dos idosos são mulheres. Cara, a Rússia, os soviéticos, eles deram sangue para derrotar os nazistas, cara. Exato. Eles deram as suas vidas para derrotar a Alemanha nazista. Esse mapa demonstra isso muito bem. Óbvio que só a Alemanha aí tá meio errado, porque a Alemanha na época era dividida em dois, aqui são as fronteiras atuais, né? Mas toda essa piazada aí em azulzinho, só corta a Alemanha no meio, ficou sob comando soviético após a Influência do Segunda leste Guerra europeu. Mundial. Exato. Os caras dominaram todo Eram os o estados leste europeu. satélites. É que Exato, estados depois, satélites. na Segunda Guerra Mundial, à medida que a União Soviética ela foi avançando e expulsando os nazistas, eles foram colocando governos chaves em cada um dos locais que eles estavam ocupando. Exato, governos fantoches dominando, né, uma grande parte, se não É. todo, do leste europeu. Tá. A Guerra do Afeganistão, né, que foi... Menos a Iugoslávia, que a Iugoslávia não. Sim, a Iugoslávia teve um comunismo, socialismo diferente. Teve o Marechal Tito, Exato, diferente do diferente. soviético. A Guerra do Afeganistão, Socialismo que soviético. também foi chamado o Vietnã soviético, né, foi basicamente, né, Guerra Afegã Soviética aconteceu em dezembro de 1979. exato. A União Soviética querendo espalhar sua influência. Estamos na Guerra Fria, né? Naturalmente as potências tentavam ao máximo espalhar sua influência. Essa influência chegou no Só Afeganistão. lembrando uma coisa aqui, porque a invasão soviética do Afeganistão foi semelhante à invasão dos Estados Unidos, ou ocupação militar dos Estados Unidos do Vietnã, tá? Foi o governo do Exato. Afeganistão que solicitou a intervenção militar, tá? Ele era alinhado à União Soviética. Só que a massa do povo afegão, que era um povo tribal, um povo de costumes mais ruralistas, não concordava muito com o regime. E aí o governo solicitou uma intervenção, porque começou a aparecer guerrilhas. A mesma coisa que aconteceu no Vietnã. Só que no caso do Vietnã foi o contrário, né? O povo não concordava com o governo fantoche pró-Estados Unidos que tinha no Vietnã do Sul, né? Tanto é que o Vietcong é diferente do Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte tem seu exército formal, e os Vietcongs foi uma guerrilha que surgiu dentro do Vietnã do Sul. Exatamente. E, cara, muitos historiadores vão colocar a situação do Afeganistão como um dos motivos da crise no final da União Soviética. Gastaram muita grana, muito recurso e não deu em nada, né? Até hoje. A maioria dos historiadores não fala a verdade, que foi sabotagem do próprio partido, pô. Então, sim, sem dúvida. Mas uma guerra em vão também ajuda, né, Rick? Mas, bom. Não, a guerra acelerou, vamos dizer assim. A guerra acelerou contribuiu para a crise, vamos dizer assim. E vamos lá. Depois da Guerra do Afeganistão, a situação que evoluiu depois do Afeganistão não tem a ver com a União Europeia, claro, com a geopolítica da Europa, que é o tema da aula. Depois, né, os Estados Unidos tentaram chegar lá da ordem, foi uma bosta também, gastaram $1 trilhão e né, recentemente, se não for engano, 2020... Aí saíram do mesmo jeito que começou. Eles saíram com o Talibã no poder, entraram com o Talibã no poder. Terminou do mesmo jeito que começou. Que grande bosta.
Grande bosta. Bom, no final da União Soviética, é 20 anos, inegável que 20 anos jogado no lixo, 20 anos de ocupação militar jogado no lixo. Exato, que a principal influência no bloco da União Soviética, né, o último grande, enfim, não é presidente o termo, é presidente do partido ou algo assim, né, Rick? Foi o Gorbachev, que É foi secretário-geral do Partido Comunista, chefe de governo. secretário-geral. Gorbachev é odiado em toda a União Soviética, odiado na Exato, Rússia. porque foi Odiado. com Esse ele homem é odiado. que Ele foi o o homem que pôs Gorbachev, fim à ele União Soviética. principalmente, ele é lembrado pela Glasnost e pela Perestroika. A Glasnost, salvo engano, era Para o Ocidente ele é uma maravilha, né? Ele a destruiu aquilo que era o maior abertura problema do Ocidente, a abertura a política, a própria União Glasnost, Soviética. e a perestroika econômica, né, Riquelme? Se eu não me engano, é essa aí. A Glasnost A foi... abertura econômica que era na verdade, a restauração do capitalismo. Tá? O Gorbachev ele fazia parte da facção à direita do partido. Era uma Exato. facção liberal do partido. Tanto que... Vamos lá. A União Soviética, gente, todo mundo vai lembrar do comunismo, socialismo, nananã, luta de classes, show. Com a queda da União Soviética e as reformas do Gorbachev, que foi basicamente a econômica e a política, sendo Só piorou. Só a, piorou. a econômica foi basicamente, vamos então rolar um capitalismo aí. Basicamente foi isso, né? A tentativa de reabrir o mercado privado. Ele reestruturou, cara. Ele, Exato. ele, ele reestruturou o capitalismo na União Exato. Soviética e atendeu os interesses das elites do partido. A elite traidora, vamos dizer assim. E a Boris política, Yeltsin, Gorbachev. e a política foi a que antes, né, era E a política ele foi fraco. a política foi a reabertura do multipartidarismo. Basicamente, gente, a União Soviética, claro, como qualquer lugar, vai ter diferenças ideológicas entre os membros de um partido. A gente sabe aqui no Brasil. Mas, na União Soviética, era um partido único. As reformas do Gorbachev abriram a possibilidade da criação de novos partidos, certo? Tanto que esses novos partidos que foram criados foram eleitos em muitos lugares, o que ajudou na derrocada da União Soviética, essa divisão do poder, certo? Um fato interessante que eu vou falar para vocês, tá? Na década de 90 houve um plebiscito na União Soviética para consultar o povo se eles queriam a manutenção do socialismo ou o fim da União Soviética, tá? Mais de 70% de toda a União Soviética votou para a manutenção do socialismo, tá? Mas o Gorbachev não respeitou isso e continuou as reformas. E Turmou com ocorreu, essa. e ocorreu o que ocorreu. A União Soviética se quebrou, certo? Sendo o maior herdeiro da União Soviética a Rússia, né, naturalmente. Com essa abertura econômica, gente, grande parte das estatais russas foram vendidas, certo? Nesse momento a gente vai falar da ascensão dos Foram oligarcas russos. privatizadas, foram entregues a um punhado de ricos. Exato, foram privatizadas. Óbvio, quem comprou foi basicamente ex-membros do partido que tinham muita grana. Então, aconteceu. Ou seja, os ex-membros do partido que queriam a restauração do capitalismo, né? Porque tinha a facção conservadora, que era realmente socialista, e tinha a facção que só estava ali por interesse, que restaurou o capitalismo na União Soviética. Com essa abertura econômica, a política interna russa e externa também ficou dominada por esses oligarcas. Tanto que é um período de domínio político-econômico dos oligarcas russos. Quem deu um toque nessa situação foi o Putin, que se elegeu muito com base Basta nesses controle. caras, mas se tornou uma figura extremamente popular. Hoje o Putin ele já está no poder aí, Putin fazer 30 ele anos. colocou um regime de capitalismo de Estado na Rússia. Exato. Colocou o Estado russo numa posição muito mais autocrática e forte em relação ao governo e à economia. Tanto que hoje, né, o Putin ele é muito atacado tanto pela guerra da Chechênia, que foi uma parada meio desnecessária, sendo sincero, matou muita gente, tanto do lado russo, tanto do lado checheno. O Putin, ele é Necessário para manter a unidade do país. Se a Rússia perdesse a Chechênia, era o Não, motivo ia se ideal quebrar para toda, e o isso é um país fato. inteiro se dividir. Isso é um fato. Foi um cara que trouxe a Rússia de novo ao jogo político mundial. É inegável, o Putin ele tem suas façanhas no nome.
Não, o Putin, o Como- pessoal fala que na Rússia, o pessoal fala que o Putin ele fez os russos sentirem orgulho de serem russos novamente. é, Que a década de 90, meu Deus do céu, a tanto, Rússia se afundou de um jeito, cara. exato, foi uma queda econômica muito grande após o final da União Soviética. Bom, tanto a Chechênia, quanto a Geórgia, quanto a Ucrânia, óbvio, a Ucrânia sendo muito mais atual, foram situações que a Rússia interviu militarmente. Óbvio, a Chechênia sendo um conflito interno, a Geórgia e a Ucrânia sendo países diferentes, mas que estavam antes sob jogo soviético. Independentes. A Exato, Geórgia e a Ucrânia já eram países independentes. Já a Chechênia exatamente. ainda fazia parte Ca- da Rússia. Ainda Cada faz um, parte, né? cada um Aliás. por um motivo interno, chegou a entrar em conflito com a Rússia, e esse conflito levou à ocupação militar tanto da península ucraniana, península da Crimeia em 2014, depois da A Euromaidan, que a gente já Crimeia. conversou, e da Geórgia também até hoje tem muito conflito em relação à Rússia. Nagorno-Karabakh também, né? A gente vai falar que é um conflito entre a Geórgia e o Azerbaijão. O Nagorno-Karabakh, gente, basicamente, né, em forma bem porca, foi uma troca meramente. Isso, vamos lá. O nascimento do conflito ocorreu dentro da União Soviética ainda, que como era todo mundo da União O Soviética, Stalin. O exato, Stalin ele colocou a região de Nagorno-Karabakh em outra região acho que era a Armênia, sei lá, se eu não estou confundindo. Ele colocou a região de Nagorno-Karabakh nas mãos dos armênios, de propósito para que não incentivasse conflito e mantesse a unidade soviética, né? exatamente. Nagorno-Karabakh tá nessa região entre o Azerbaijão e a Armênia. Tanto que essas tretas que estão rolou aí em 2022, basicamente nasceu ali, certo? E agora, né, a situação da atual guerra da Ucrânia, que em suma, a CEI, né, eu tenho que falar sobre isso quando fala sobre Rússia, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Eu infelizmente não trouxe o mapa aqui. Basicamente, gente, grande parte, não todos, dos países da ex-União Soviética formaram uma espécie de OTAN com a Rússia. É um bloquinho de defesa. Ó, se alguém atacar, sei lá, o Cazaquistão, que está na CEI, a Rússia vai poder defender. Basicamente é isso o acordo. Óbvio, a CEI cara, tal como aconteceu no Cazaquistão, algumas revoltas contra o presidente eleito, chegou lá os militares russos e, né, fizeram a situação acalmar. É uma forma de imperialismo russo na Estabilizar região. politicamente o país. Exato, dominar Para estabilizar politicamente o país. politicamente. Exatamente. E a questão agora da Ucrânia. Após a Euromaidan, com a aproximação da Ucrânia do Ocidente, a Rússia se viu ameaçada. Tanto que, é inegável, gente, países como Estônia, Lituânia, que estão ali do lado da Rússia, com bases militares da OTAN, é uma ameaça ao governo russo. A guerra da Ucrânia, Mísseis apontados para a Rússia. É a mesma exato, lógica. Como é que os Estados Unidos se sentiria? exato, exato. Se fosse no México, né? Então, a desculpa da Rússia para invadir a Ucrânia é evitar que isso aumente. Óbvio, falharam miseravelmente, porque a Finlândia já entrou Soberania. e a Suécia também. Então, assim, meio que, na minha opinião, meio que perdeu a desculpa da guerra. Mas. E também, Falhar, óbvio. eles falharam, porque se eles vencerem, eles vão dar um recado ao mundo de que eles não desistem, vamos dizer assim, que mantém aquilo que eles querem, vamos dizer assim. Não, Os claro, Estados Unidos claro. não Gas, conseguiu, gas, no final das contas, vencer a mataram. guerra com a Ucrânia. Mataram. Eu Como diria meio qualquer. termo. Nem falharam, mas também não acertaram. Certo, certo. É que a Finlândia está mais perto de Moscou do que da Rússia, né? Do que a Ucrânia, né? Tudo bem, faz sentido, sem dúvida. É. E hoje a Rússia tem muito problema internacional, óbvio, principalmente com o Ocidente em relação à Corte Internacional de Haia, o Putin, né? Até tem essa parada desse Ocidente, ano né? o Putin querer vir para o Ocidente. Brasil, e daí tá, meu Deus, o Putin vai ser preso? Não, é claro que não vai ser, né? Não se prende figura de Estado, óbvio. O Tribunal Internacional de Haia fala que tem que prender criminoso internacional, e o Putin é um A menos criminoso que internacional. o A menos que o presidente brasileiro ele decida tipo, extraditar o Putin. Aí sim, mas caso Exato. não, não vai acontecer nada Exato. não. Então também, provavelmente, como já aconteceu na África do Sul, vão Claro, vai, mandar vai um. gerar, vai gerar Vai. uma choradeira internacional já, né? Vai Uhum. gerar uma choradeira internacional se o Lula receber o Putin aqui e ele não fazer nada. Exato. Bom, um mapa étnico da Ucrânia. Isso é importante. O leste ucraniano, as regiões de Lugansk, Donetsk, essa porra aí, Kharkiv também,
Kherson são regiões predominantemente de falantes de russo, certo? Enquanto dividam a Ucrânia no meio, o leste fala russo, o oeste fala ucraniano e outras línguas menores, né? Esse mapa demonstra bem bonitinho isso. Essas regiões... Esse rio aí, ó, o rio de Dnipro. O rio de Dnipro é a divisão natural Exato, do exato. leste europeu, do leste e o oeste. Bom ponto, Rick. Nas regiões a leste, onde a maioria da população é de origem russa, um dos outros motivos da guerra da Ucrânia, o lado bonitinho, digamos assim, foi a tentativa de defesa da Rússia dos falantes de russo nessas regiões. Pois são regiões que já... Porque, aliás, a partir de 2014, o governo ucraniano começou a bombardear regiões do leste ucraniano, tá? Só para vocês saberem. Pois essas regiões começaram a tentar a independência, certo? E tal como na guerra da Chechênia, o governo ucraniano tenta... Tô só brincando, né? Tenta manter a integridade territorial, o que vai levar à morte de pessoas, e é uma ótima desculpa, né? Você invadir um outro país para defender pessoas que falam a mesma língua que você. Já aconteceu em outros casos da história. Então, basicamente... A língua e tem a mesma cultura também, né? Exato, a mesma cultura. A região da Península da Crimeia é uma região que fala predominantemente russo também. Então, tá aí, né, gente? É uma situação bem complicada. Estamos indo... Os próprios líderes da União Soviética, o segundo líder que ficou mais tempo no poder da União Soviética era ucraniano, cara. Nikita Khrushchev também era ucraniano. Exato. Uma boa parte dos líderes da União Soviética eram ucranianos. Exato. Estamos caminhando aí já para o segundo ano de guerra. Vamos ver quando isso vai acabar. Bem triste a situação. Indiferente da desculpa, é bem triste. Bom, voltando aqui para a Europa no geral. Crise demográfica e migratória. Já falamos sobre isso, né? A população europeia, tipo, hoje, né, 2018, a média da idade é 43 anos. Uma média super alta. Gente, a média da população, 43 anos, é a média. Tem países da África que é 15. No Brasil, se eu não me engano, tá entre os 30 e bolinha, já melhorzinho, né? Então, o Brasil também enfrenta esse problema do envelhecimento. A América Latina como um todo fica entre 30 e 40 anos, vamos dizer assim. Exato. Mas a Europa envelhecendo assim a passos rápidos. E isso é um grande problema, que o idoso ele não trabalha, ele principalmente no estado de bem-estar social, maioria dos idoso não gera imposto para o Estado. Exato. Idoso não consegue financiar o Estado. Exato, gera muito mais gera gastos para o governo. E esse é o medo da Europa. Como nós vamos sustentar tantos idosos? Com essa falta de jovens no mercado, muitos imigrantes de outros lugares começaram a adentrar na União Europeia, principalmente imigrantes da Síria e de outros conflitos no mundo, na África e até mesmo na própria Europa, né? No norte africano também. Exato. Hoje, por causa da guerra, muitos ucranianos indo para a Europa, né, para a União Europeia, justamente buscando emprego. Qual é o problema? Ressurgimento de células reacionárias. Quando eu falo isso, gente, é aquela parada anti-migratória, né? Falei aqui já do espaço do Schengen. Tipo, não venha para o meu país porque você fala uma língua diferente que a minha, você tem uma cultura diferente que a minha, não quero você aqui. Há vários casos, principalmente, né, também contra brasileiros, né? A gente teve em Portugal diversos casos, em grande parte dos países, né? Isso é comum, e nós brasileiros ainda somos vistos como latinos. É menos pior... Eugenia europeia, pô. Exato. Eugenia europeia. Óbvio, isso é muito mais comum entre a parte mais conservadora da sociedade, mas é inegável. É um problema social que a Europa Entre o pessoal da direita. Geralmente é os líderes políticos de direita que adotam esse discurso na Europa. Não, sim, sem dúvida, né? Eu acho que foi ano passado que teve uma tentativa de golpe na Alemanha, o que falhou bem. Ó a doutrina Brezhnev aí, ó. Exato. Ó o Brezhnev. Conflitos após a queda da União Soviética. Muito importante a gente falar sobre isso, porque já caiu ano passado, né? Caiu um pouquinho. Então, Gorbachev, o lixo. É muito interessante a gente falar a respeito desses temas. Vamos lá. Gorbachev, né? Glasnost Perestroika, já conversamos. O que é a doutrina Brezhnev? Doutrina Brezhnev, basicamente. Doutrina Brezhnev é o estigma da União Soviética que, como a União Soviética é o país líder do socialismo, pelo menos no Ocidente, né, diferente da China,
eles meio que se dão o alto direito de proteger os outros países, seja por intervenções militares ou ocupações militares, vamos dizer assim, Exato. Principalmente intervenção assegurando a política. estabilidade política a outros países. Houve casos anteriores a 1988, por exemplo, na Polônia, de tentativas de fim do governo comunista socialista na Polônia. E a doutrina Breslov, como o Riquelme falou, é a liberdade teórica da Rússia de intervir politicamente e militarmente nesses países para garantir a continuidade do sistema e da esfera de influência Lembrando soviética. que, lembrando que isso também conta se o país pedir ou não, tá? Por exemplo, em 88, 89, o Erich Honecker, da Alemanha Oriental, ele pediu intervenção da União Soviética, mas o Gorbachev fraco não quis. Aí por isso o Muro de Berlim acabou caindo. Exatamente. Vamos lá. O primeiro país a meter o pé da União Soviética, né, da esfera da União Soviética, foi a Polônia, em 88. A gente sempre vai lembrar do Sindicato Solidariedade, que derrubaram basicamente o governo com apoio da população, né, instaurando, né, o início da Polônia que nós temos hoje em dia, né, politicamente falando. A Hungria também, diferente do Sindicato da Solidariedade na Polônia, foi uma auto-reforma. Eles foram se abrindo politicamente. E tem uma questão importante. A União Soviética, ela, em toda a sua esfera de influência, principalmente nos países que participavam da cortina de ferro, que era a divisão ideológica da Europa entre a capitalista e a socialista, eles defendiam o fechamento das fronteiras. Você, alemão ocidental, você não pode entrar na Alemanha oriental, e nem o contrário. Com o fim Os do dois, regime. tá? Eram os dois também, tá? Exato, também todo mundo era fechado, né? Por isso o nome da cortina de ferro. Com a queda do regime lá na Hungria, eles abriram as fronteiras. A Hungria, ela fazia fronteira com a Tchecoslováquia, que também estava no jogo soviético, e com a Alemanha Oriental. Os alemães orientais, alguns, tanto que isso é um dos porquês do início da queda do Muro de Berlim, esses alemães começaram a sair da Alemanha, irem para a Tchecoslováquia, passar pela Hungria e entrar na Áustria. E da Áustria voltarem para a Alemanha Ocidental. Então, aconteceu e foi assim uma migração que começou a causar agitamento político nesses dois países, né? O que encarretou na queda do Muro de Berlim. A Revolução de Veludo, que foi na Tchecoslováquia, foi veludo por quê? Foi de boa, né? Não rolou muito conflito. Foi basicamente os estudantes pedindo mais liberdade civil, poder votar, etc. Basicamente saber disso. Oligarquia russa já conversamos, Guerra da Chechênia também, o Cáucaso, né, perdão, também já conversamos. Bom, e aqui, a Iugoslávia. Vamos lá, primeiro. Aqui, ó. Não, aqui. Iugoslávia. Fala da invasão da OTAN aí, ó. A OTAN invadiu a Iugoslávia e bombardeou a Sérvia. Sim, vamos lá. Gente, hoje, né, temos a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, etc. A República Federal da Iugoslávia, que mais ou menos seria esse shape aí da Sérvia Era uma hoje. só pátria. Exato. Era um país só, certo? Era como se fosse o Brasil, né, com várias entidades federativas, certo? Era um país multiétnico, com sérvios, croatas, muçulmanos, né, como os bosniaques, eslovenos, albaneses também. Tem muitos albaneses, se não a maioria, são muçulmanos, macedônios, enfim, toda essa galera. E a Iugoslávia, ela também é um país socialista, mas não era alinhado politicamente com a União Soviética, era tipo uma parada meio eles, sabe? A figura Eles eram mais... independentes, eles faziam parte do movimento não alinhados. Eles eram aliados mais Exatamente, aos países do terceiro mundo, a Iugoslávia. exatamente. A Iugoslávia teve como principal líder o general, marechal ou general? Marechal, né? O Marechal Tito, que foi, Marechal Tito. foi um político muito importante Foi um militar que lutou na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Civil Russa. Ele foi Exatamente. o que liderou a guerrilha dos partisãs, que expulsou a Alemanha nazista da região da Península Balcânica. Sim, isso é verdade, é legal, legal. Bom ponto, bom ponto. Tá, aqui, voltando. Esse país, com a queda da União Soviética, e também, gente, entendam, a queda da União Soviética não foi só a queda de um país,
foi o nascimento também, a gente vai falar nessa época também, Foi a desestruturação de todo o leste europeu, praticamente. Porque a Exato, União Soviética era como se fosse um bastião ali, né, de referência e de economia. E ajudava os outros países economicamente, politicamente, etc. Então, quando a União Soviética cai, todos os países entram em crise automaticamente. exatamente. Também é muito importante a gente falar que na mesma época a gente está falando na ascensão do neoliberalismo. O neoliberalismo, no mundo todo, a gente vai ter Meu Deus, que horrível. tanto movimentos de globalização, como o neoliberalismo, tanto movimentos de nacionalismo. Ou seja, peguem a Iugoslávia, olha quantos povos tem aqui. Todo mundo queria ser independente. Os macedônicos queriam o mesmo país, os eslovenos, os croatas, os bósnios, todo mundo queria ter o próprio país. E um país O caso multiétnico. o caso da Iugoslávia é diferente da União Soviética. Sim, claro. Da Iugoslávia, a Iugoslávia deixou de existir devido a essas diferenças étnicas e religiosas que resultou numa guerra civil, né? Religiosas também. O norte sendo mais cristão católico, o, vai partes mais perto da Bulgária, da Romênia, sendo Cristão ortodoxos, ortodoxo, e, muçulmano. e regiões como os bosniaques, na Bósnia e Herzegovina e na Albânia, sendo muçulmanos. Então, muito conflito étnico, religioso e político depois. Certo? Vamos lá. Principalmente depois da morte do Tito, tá? Exato. Durante a era Tito era estável Vamos politicamente. Aí lá. depois que o Tito morreu, as coisas começaram a Ocorreram. desandar e resultou na guerra civil. Exatamente. Ocorreram vários conflitos na Iugoslávia após a morte de Tito, de independência. Houve. Cara, me fugiu o nome do Foram 10 conflito. anos. 10 anos Exato. de guerra civil. Mas, tipo, teve um conflito lá que durou 10 dias, sabe? Que foi a. Não sei se era da Eslovênia ou da Foi a Croácia. Guerra da Croácia. A Guerra dos Tipo, 10 10 dias. dias. 10 Da dias. Croácia. Enquanto que, por exemplo, a Guerra do Kosovo, A Guerra dos 10 dias. que durou um ano, foi. Vamos lá, gente. Kosovo, regiãozinha aqui, né? Visto. Na Guerra Regiãozinha do aqui. Kosovo, Que Na as, Guerra do Kosovo, a OTAN justificou a proteção dos kosovares para bombardear a Iugoslávia, sem autorização da ONU, tá? Por Exato, sinal. sem organização, sem a Estados permissão Unidos da ONU. invadiu, os Estados Unidos Vale invadiu lembrar junto com a que Europa a até hoje, Iugoslávia. e isso é interessante, gente, quando vocês estudarem Primeira Guerra Mundial, a gente vai falar do pan-eslavismo, que seria a união de todos os povos eslavos. Quem dominava essa ideologia? A Rússia, por ser o maior país Povos eslavos. eslavo. Tanto Povos. é que o nome Iugoslávia significa povos eslavos do sul unidos, se eu não me engano. Exatamente. Iugoslávia. A Sérvia, até hoje, é de muitas formas aliado da Rússia, por ser também um país eslavo. E a OTAN, com a participação na Guerra do Kosovo, bombardeou várias posições que hoje são da Sérvia. Porque quem mais dominava a Iugoslávia Bombardeou eram os escolas, sérvios. bombardeou hospitais, bombardeou Exato. embaixadas, cara. A OTAN Exato. bombardeou até a embaixada chinesa, Há destruiu a embaixada muitas, chinesa. há muitas polêmicas a respeito da Guerra do Kosovo e a participação Crimes da de OTAN, guerra foram cometidos pela OTAN. justamente por acusações de crimes de guerra. Inegável. E a Guerra da Bósnia, que foi uma putaria, que os bósnios, vamos lá, mesmo contexto, né, da tentativa de A Guerra da independência. Bósnia foi um massacre étnico, cara. Foi um Exato. massacre étnico. Os sérvios queriam continuar tendo controle sobre o território, os croatas queriam pegar para eles e os bósnios queriam ser independentes. Então foi uma guerra de três frontes, digamos assim, e como o Riquelme falou, foi um massacre étnico. Rick, me ajuda, foi os bósnios, né? Nessa que ocorreu o massacre de Srebrenica, por parte da Sérvia. Aham. Massacre de Srebrenica. Onde Foi, vários foi. muçulmanos, Aham. mulheres, Mataram homens uma foram galera, assassinados. Mais assim, de. Eu sei que na casa dos milhares, cara. exato, mataram uma galera lá, bem a lá Na casa Alemanha dos nazista, sabe? milhares. Mataram muita gente só porque era de uma etnia diferente, de uma língua, enfim, uma Não, tinha religião. campo de concentração, pô. Eles faziam campo de concentração de bósnios, de croatas. A Sérvia, tipo, ela atuou de um jeito, assim, que monstruoso, cara, pra conseguir manter a unidade. Exatamente. Do ponto de Bom, vista moral, horrível. exato. E vamos lá, né? Último slide. Aqui a gente já vai começar daí outra aula. Espera aí. Outra aula. Para todo esse conteúdo, gente, é um conteúdo que não tem muito a ver com história. Recomendo estudar as ideologias que nasceram lá na Europa, as unificações, Alemanha, Itália, as revoluções liberais que ocorreram lá, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os conflitos da Guerra Fria e a queda da União Soviética e seus outros conflitos. Por causa que muitos do que eu já falei já caiu. Aprofundem um pouquinho mais, decorem um outro nome,
acho interessante. Não é essencial, mas acho interessante. Beleza, gente? Agradeço pela participação e tamo aí. Depois tem mais. Valeu!